Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Com certeza você já ouviu falar de marxismo cultural. Segundo o que dizem por aí, o marxismo cultural seria uma ideologia criada e divulgada pelos filósofos alemães da Escola de Frankfurt e que teria se propagado pelas sociedades ocidentais com o objetivo de destruir as instituições e valores tradicionais. Para quem acredita na existência do marxismo cultural, ele seria uma verdadeira conspiração mundial e que já teria adentrado há muito tempo as escolas, universidades, a arte, a música, a cultura em geral, para fazer uma verdadeira lavagem cerebral na cabeça dos jovens, das crianças, para que tivessem um comportamento contrário à família tradicional. Então, antes de mais nada, se você é alguém que gosta de política, de direito, de cultura e de filosofia, se você acha interessante analisar este e outros fatos à luz do pensamento filosófico, então eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você assista esse vídeo até o final, que curta se gostar e que ative o sininho das notificações, pois assim você estará contribuindo para a existência de mais um canal de cultura e de filosofia aqui no YouTube. Vamos então à análise crítica dos fatos? Bem, na realidade, o tal marxismo cultural é uma teoria da conspiração surgida nos Estados Unidos da América, nos espaços conservadores da extrema-direita americana, que foi se alastrando pelo mundo, propagando a ideia dessa conspiração esquerdista mundial que estaria destruindo a família e moldando a cabeça de todos. Para esses ideólogos da extrema-direita, o marxismo cultural estaria já instalado nas escolas, pois os professores, principalmente aqueles das ciências humanas, já teriam sido doutrinados dessa forma nas universidades e, propositalmente, passariam a doutrinar os alunos no sentido de desvalorizar a família tradicional. Para os adeptos dessa teoria da conspiração, o marxismo cultural seria responsável pelo aumento do número de pessoas LGBTs, pelo aborto, pelo uso de drogas, entre outros fatores que, segundo eles, estariam abalando a moral cristã ocidental. As ideias do marxismo cultural como uma teoria da conspiração esquerdista foram trazidas ao Brasil principalmente por Olavo de Carvalho, ideólogo do governo Bolsonaro. Mas essa teoria também tem outros defensores, como Rodrigo Constantino, do Instituto Milênio, o movimento Escola Sem Partido, o padre católico Paulo Ricardo, Jair Bolsonaro e vários membros do seu governo, dentre eles o ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, e o das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também acreditam na existência da tal conspiração. No discurso de posse de Bolsonaro já havia uma alusão ao suposto marxismo cultural, quando ele disse: o povo começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Damares, também a ministra, fez alusão ao marxismo cultural ao dizer que, com o governo Bolsonaro, estaríamos adentrando numa fase de que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, ou seja, segundo esses representantes do governo, tanto a esquerda como os politicamente corretos e as pessoas LGBTs, todos fariam parte da mesma conspiração marxista para tomar o poder. Mas de onde vêm essas ideias tão estranhas? Como eu disse, o grande propagador da teoria da conspiração do marxismo cultural no Brasil
foi Olavo de Carvalho. E eu tive a paciência de procurar nos escritos desse senhor onde havia surgido essa ligação, no sentido de que Adorno, Horkheimer e Marcuse, os filósofos da teoria crítica, popularmente chamada de Escola de Frankfurt, porque esses filósofos tinham alguma coisa a ver com a suposta degradação dos costumes nas sociedades ocidentais. Segundo Olavo de Carvalho, esses filósofos, ao saírem da Alemanha, fugindo do nazismo e se instalando nos Estados Unidos da América, teriam sido os grandes responsáveis pela disseminação do marxismo cultural nas universidades. Para Olavo de Carvalho, os marxistas haviam falhado no sentido de fazer a revolução proletária, já que o proletariado não queria mais fazer a revolução. Adorno, Horkheimer e Marcuse passaram a acreditar que precisavam eleger um novo sujeito da revolução. Esse sujeito se personificaria nos intelectuais, nas universidades e também em artistas. Dessa forma, teriam passado a doutrinar os jovens nas universidades e os artistas. Olavo de Carvalho chegou a afirmar que Adorno teria composto as músicas dos Beatles. Há um vídeo nesse canal sobre o assunto. Se você ainda não viu, vale a pena ver. Olavo de Carvalho realmente acredita que todo o movimento de contracultura dos anos 60, os Beatles, o movimento hippie, enfim, que todos esses movimentos, ele acredita fielmente que esses movimentos foram responsáveis pela degradação dos costumes e que esses movimentos teriam sido iniciados por obras de filósofos da Escola de Frankfurt, como uma forma de degradar os costumes para levar à implantação do comunismo em escala mundial. Para Olavo de Carvalho, o feminismo, o movimento negro, o movimento LGBT, a música popular brasileira, o rock, os Beatles, o movimento hippie, o PT, o PSOL, o veganismo, a proteção ambiental, enfim, tudo que possa ter qualquer caráter progressista está incluído nessa conspiração mundial para implantar o comunismo e acabar com a família tradicional. Essa conspiração chamada marxismo cultural. Olavo de Carvalho inclui nessa conspiração até mesmo o capitalista milionário George Soros, que ele chama de abortista. Essas ideias da teoria da conspiração, do marxismo cultural, trazidas ao Brasil por Olavo de Carvalho e que fizeram a cabeça de alguém como Bolsonaro, que hoje, infelizmente, é presidente da República do nosso país, inicialmente, para mim, pareciam cômicas. Eu imaginava, como é que alguém pode acreditar nisso? Como alguém pode acreditar que as pessoas se tornam LGBTs por serem doutrinadas por comunistas? Quem pode acreditar que todos os professores de história fazem parte de uma conspiração comunista internacional? Quem vai acreditar que o filósofo Adorno compôs as músicas dos Beatles? Parece algo tão absurdo e cômico, mas que infelizmente tornou-se dramático, porque muita gente mesmo, acredita nisso. Tanto que Bolsonaro foi eleito presidente desse país e chegamos a essa situação dramática dos dias atuais, de negacionismo até mesmo de uma pandemia. Mas vamos falar um pouco então dessa tal Escola de Frankfurt que Olavo de Carvalho afirma ser a linha de pensamento responsável pela disseminação do marxismo cultural que estaria destruindo as famílias ocidentais. Como nós já falamos aqui num outro vídeo, a expressão usada por Olavo de Carvalho, Escola de Frankfurt, é incorreta, porque ela restringe o alcance dessa linha de pensamento chamada teoria crítica. Então, em primeiro lugar, vamos passar a nos utilizar da denominação correta, que é teoria crítica. A teoria crítica foi inaugurada por Karl Marx. Quando Marx escreve O Capital, ele inaugura a teoria crítica, sendo o primeiro teórico crítico. Mas depois de Marx vieram
outros teóricos críticos, como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, entre outros. Então, podemos definir a teoria crítica como uma linha de pensamento que tem por objetivo realizar um diagnóstico do tempo presente, tendo como princípios a orientação para a emancipação e o comportamento crítico. A teoria crítica busca uma superação do capitalismo e o alcance de uma nova sociedade mais avançada, e isso se dará através da prática transformadora. Adorno, Horkheimer e Marcuse foram teóricos críticos que, diante dos horrores do nazismo, já que todos eram judeus, saíram da Alemanha e foram se estabelecer nos Estados Unidos, onde atuaram como professores universitários. Benjamin, infelizmente, não teve a mesma sorte, já que foi capturado pelos nazistas na França e se suicidou para fugir dos horrores dos campos de concentração. Adorno e Horkheimer escreveram um livro bastante pessimista no período pós-guerra, A Dialética do Esclarecimento. Nesse livro, Adorno e Horkheimer vão chegar ao que nós chamamos em filosofia de aporia. Aporia é uma indagação filosófica que não tem solução, não tem resposta. Adorno e Horkheimer concluem, naquele período, que o capitalismo havia desenvolvido um sistema de dominação tão forte que excluía qualquer possibilidade de emancipação social. Então, a teoria crítica, que sempre buscou a emancipação humana, chega à conclusão que essa emancipação tornou-se impossível, e um dos motivos para essa impossibilidade de emancipação, segundo Adorno, seria pela existência de uma indústria cultural. Então, essa falácia de marxismo cultural do Olavo de Carvalho é absurda, pois ao contrário do que ele diz, no sentido de que Adorno e Horkheimer teriam implantado o marxismo cultural nas universidades e também entre os artistas para a degradação dos costumes e implantação do comunismo, o que aconteceu foi justamente o contrário. Quando Adorno e Horkheimer chegam aos Estados Unidos, eles se deparam com um capitalismo muito mais avançado, onde teria se desenvolvido um mecanismo de controle bastante complexo, exercido através do rádio, da imprensa e do cinema. Esse mecanismo será por ele denominado de indústria cultural. Assim, no ensaio constante na obra Dialética do Esclarecimento sobre o assunto, será demonstrada a submissão destes meios de comunicação ao poder do capital, que passa a incorporá-los com o objetivo de impedir o exercício da crítica. Por outro lado, em face da incorporação de tais meios, o seu uso de forma emancipatória também se torna inviável. Ou seja, não foram eles, Adorno e Horkheimer, que implantaram uma ideologia para dominar as mentes das pessoas nas universidades. Ao chegar nos Estados Unidos da América, eles se depararam com um sistema que já existia, próprio desse capitalismo mais avançado, a indústria cultural, que já dominava a mente de todos, inclusive nas horas de descanso. Adorno e Horkheimer concluíram que o proletariado não seria mais sujeito da emancipação, e Marcuse chegou a ter certa esperança no caráter emancipatório dos movimentos estudantis. É claro que, como professores universitários, eles tiveram alguma influência na formação de jovens, mas nada tiveram a ver com os movimentos ligados à música e ao movimento hippie. Adorno, inclusive, não apreciava jazz ou rock e teve, inclusive, atritos com o movimento estudantil. Os movimentos sociais, em geral, surgem de forma espontânea, em reação à opressão. Olavo de Carvalho tenta passar a falsa ideia de que o marxismo cultural coloca negros contra brancos, mulheres contra homens, transforma héteros em LGBTs, leva as mulheres a cometerem abortos, leva os jovens a usar drogas, ignorando os problemas complexos de uma sociedade que levam aqueles que são oprimidos a se organizarem justamente para acabar com a opressão.
Ao contrário do que ele diz, não são os movimentos sociais, ou os professores, ou a cultura que vão degradar as famílias. Aliás, a família hoje é plural e não está em declínio. Ao contrário, cada vez mais surgem novas formas de família no Brasil e no mundo. Não existe conspiração de marxismo cultural. E essa teoria acaba por levar aqueles que nela acreditam a se tornarem pessoas cada vez mais preconceituosas em relação às minorias. Essa teoria da conspiração fomenta o ódio ao ignorar problemas sérios como o racismo estrutural, a homofobia, o machismo, problemas de degradação da natureza, entre outros, problemas muito sérios que precisam ser resolvidos. Esses problemas não são criados por um suposto marxismo cultural. Esses problemas fazem parte de nossa sociedade e precisam ser resolvidos. De todo o exposto, podemos concluir que nunca existiu qualquer marxismo cultural. Nunca existiu um marxismo cultural que destrói as famílias para implantar o comunismo no Brasil e no mundo. E a maior prova disso aqui no Brasil é a eleição do Jair Bolsonaro. Se houvesse uma doutrinação nas escolas e universidades desde os anos 40, com a força que Olavo de Carvalho diz, há muito tempo teríamos já o socialismo implantado no mundo e também aqui no Brasil, e jamais teríamos esses presidentes de direita com práticas até mesmo fascistas, como é o caso de Bolsonaro e de Trump nos Estados Unidos. Por outro lado, podemos afirmar que existe sim um outro tipo de doutrinação, a doutrinação da ideologia de extrema-direita, esta sim que vem sendo implantada no Brasil já há alguns anos e que tem como principal ideólogo Olavo de Carvalho. Essa ideologia da extrema-direita impede o diálogo. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre esse problema de comunicação, sobre essas patologias da comunicação que já estavam sendo previstas por outro teórico crítico, Habermas, desde os anos 80, nesta obra aqui, Teoria da Ação Comunicativa. Vale a pena você ver esse vídeo no nosso canal. Então vamos deixar claro aqui sobre a inexistência de qualquer marxismo cultural. Existe sim uma doutrinação, mas ela é de extrema direita e ela já existe há alguns anos, disseminando o ódio e o preconceito. E essa ideologia, infelizmente, se instalou aqui no Brasil, restando a nós somente esclarecer as pessoas e lutar contra ela. É isso. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe e participe. A gente se vê por aqui. Um beijo, até a próxima.